Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e bom, hoje eu vou fazer um negócio super diferente que eu acho que ninguém nunca fez, né? Um negócio completamente revolucionário que é justamente falar da literatura mais famosa que tem acerca do Natal na data do Natal, que é Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, ou Um Conto de Natal, dependendo da tradução aí. Bom, sobre a edição física mesmo, eu comprei essa edição aqui bem baratinha numa promoção. E, pô, eu achei tão bonitinha a capinha desse daqui, achei até mais bonitinha do que aquela que tem aquela edição de capa dura, né? Eu achei essa daqui até mais legal e eu não tive nenhum problema. As folhas são amareladas, eu achei bem tranquilo de ler aqui, a tradução é bem agradável. Eu encontrei só um erro de vírgula em uma parte aqui que deu pra perceber bem, mas de resto eu não vi nada. E bom, sobre a história mesmo, é uma história maravilhosa, é super bonitinha, é perfeita pra ler no Natal, perto do Natal, ou inclusive qualquer época do ano, de tão bonitinha que é. É uma historinha simples e super agradável de ser lida. Eu acho que ninguém vai ler isso aqui e não gostar ou não tirar proveito, porque é muito tranquilo. Aliás, acho que a maioria das pessoas já deve conhecer essa história, né, por causa das adaptações, as animações que a Disney fez e pôs no cinema e etc. Principalmente aquela que tem 20 minutinhos só, que o tio Patinhas faz o papel de Scrooge. É brilhante aquela lá. Eu vou deixar até o link aí, tem no YouTube, eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o geral da obra, meio que sem spoilers, por assim dizer, aí depois eu falo sobre uns pontos interessantes que eu achei, e depois eu falo um pouco da simbologia, o que os personagens representam nessa história. Vai estar tudo bem divididinho aí no YouTube pra facilitar, então é só passar o mouse aí na linhazinha do player do vídeo que dá pra ver. Bom, é o seguinte, é uma história super bonitinha acerca de um velho rabugento e avarento que não tinha muito gosto por nada direito e tinha um ódio exclusivo do Natal. Só que, diferentemente dos outros anos, na época de Natal que é narrada aqui, esse velho rabugento ele vai ser visitado por 3 espíritos do Natal devido a algumas outras ocorrências lá. E o desenrolar da história é justamente essa relação dele com esses 3 espíritos, o que eles estão falando pra ele, o que eles estão mostrando pra ele, como os pensamentos dele vão se alterando no decorrer da história, como ele vai se transformando e um monte de outras coisas. E bom, acho que eu não vou dar mais nenhuma informação geral a partir daqui, porque talvez entre em algum spoiler, eu sei que tem gente que realmente se importa nisso quando tá lendo uma história, mas então, leia essa historinha aqui, nem que você não consiga comprar o livro, pega um PDF na internet, ou talvez procure aí, deixe na descrição do vídeo algum, porque é tão curtinha que eu acho que você não vai ter problema, dá pra ler em uma tarde, sabe? Mas bom, agora vamos comentar sobre pontos específicos e interessantes da história. Já logo no começo, já é interessante perceber qual que é a relação do velho Scrooge com o dinheiro, né? Porque já fica bem claro que ele meio que o cega pra qualquer coisa que não seja o próprio dinheiro. E ele usa a riqueza como medida essencial de todas as coisas, então... Por exemplo, o Natal tem importância, ele tem valor? Não, é só um dia em que as pessoas tiram folga e daí ele não pode ganhar mais dinheiro. O seu funcionário tem valor lá, a relação dele com o funcionário? Não, é só uma relação de despesa. O seu sobrinho tem valor? Claro que não. O amor, lá na hora que ele está conversando com o sobrinho, eles falam de estar apaixonado, né? Tem valor? Não, não tem. Então nada tem valor que não tenha algo relacionado com o dinheiro. Ou seja, fica claro já logo no começo que a característica fundamental dele é justamente a avareza, é o amor ao dinheiro, o apego à riqueza. E aí, antes de comentar sobre os fantasmas, é interessante falar sobre uma parte aqui, logo no começo também, em que chegam aqueles 2 homens pedindo ajuda, pedindo dinheiro para eles poderem doar, para caridade, etc, porque era a época de Natal, é comum. E aí o Scrooge os responde com completa arrogância, sem interesse nenhum em ajudar eles, e vai ter uma fala que é muito importante, porque os caras vão estar comentando sobre as pessoas humildes que não tem nada e que é bom doar para elas nessa época de Natal. E o Scrooge vai falar, por que elas não vão pra prisão, já que eu pago imposto e ele cobre a prisão e daí elas podem ficar lá? Por que elas não vão pra essa casa aqui de abrigo e não sei o que, sendo que eu já pago as coisas? Eu não preciso pagar isso pra vocês. E aí os homens vão responder pra ele que essas coisas não são simples assim, que muitas dessas pessoas preferem inclusive morrer do que tem que ficar dependendo desses abrigos ou inclusive a prisão. E aí o Scrooge vai responder isso aqui que eu vou ler pra vocês. Colaboro para manter os estabelecimentos que mencionei, que já custam bastante, e os que estão passando necessidade devem ir para lá. E os homens respondem, muitos não podem ir e muitos prefeririam morrer. E o Scrooge responde, se preferem morrer, melhor morrerem para diminuir o excesso de população. Ou seja, completamente arrogante, completamente sem noção, sem senso das proporções do que ele está falando, né? Que se você já leu o resto da história, você sabe como é que vai ser a reviravolta dessa fala. E é interessante perceber esse fundinho malthusiano na fala dele, né? Porque essa defesa louca de que a gente tem um excesso de população e como lidar com isso, tá bom, eles que morram, aí é melhor pra mim.
melhor pro mundo se essas pessoas morrerem simplesmente assim, é muito fácil de falar quando você está falando com palavras ocas ou com números vazios, são só um número de pessoas. Porque quando você olha pro número, quando você olha pra palavra oca, você não tá olhando pra pessoa mesmo, e você sente que aquilo ali não é nada, é algo sem importância alguma, mas como a gente vai ver aqui no decorrer da história, no ponto principalmente em que ele tá ali com o fantasma do presente, né, vendo a família do seu funcionário, é óbvio que daí fica completamente claro para ele que as palavras elas não são ocas, que elas não devem ser usadas dessa maneira, e que a vida ela tem um valor muito maior do que esse que ele estava colocando para ela aqui no começo. Mas bom, agora sobre os fantasmas, ele vai voltar para casa dele, né, e aí vai aparecer aquele fantasma do antigo sócio falecido dele, que é o Marley. E aí já vai ter um negócio que eu achei interessantíssimo e super legal, que é o fato do Marley aparecer como uma espécie de fantasma agonizante. Ele não tá feliz, ele tá meio que fadado a um destino esquisito ali com ele, porque ele tá amarrado, ele tá aprisionado às coisas que ele tinha pego durante a vida. Então, por exemplo, bens materiais e essas coisas. Tem uns cofres que ele tá amarrado com correntes, né? Ele tá preso por correntes, essas coisas. Porque ele fica arrastando essas coisas e ele vai virar pro velho Scrooge e vai dizer que justamente esse será o seu destino se o velho não parasse de ser tão arrogante e não mudasse sua vida. Meio que já deixando a entender que o Marley, ele também já era uma pessoa avarenta em vida, igualzinho ao Scrooge, que esse era o destino dele. E eles vão conversar acerca disso, sobre o porquê que ele tá com aquelas amarras, qual que é a relação disso com a vida que ele teve na Terra, etc. E o Marley vai dizer isso aqui que eu vou ler pra vocês. Cativo, preso e acorrentado, exclamou o fantasma, por não saber das eras de trabalho incessante de criaturas imortais, pois esta terra passará a eternidade antes que se desenvolva todo o bem de que é suscetível. Não saber que qualquer espírito cristão, agindo com bondade em sua pequena esfera, seja qual for, verá que sua vida mortal é curta demais para os seus vastos meios de ser útil. Não saber que nenhum espaço de remorso pode compensar as oportunidades desperdiçadas de uma vida. No entanto, assim era eu assim era. Mas você sempre foi um bom homem de negócios, Jacob, gaguejou Scrooge, que começara a aplicar tudo isso a si mesmo. Negócios? Exclamou o fantasma e esfregou as mãos outra vez. A humanidade era o meu negócio, o bem-estar comum era o meu negócio, caridade, misericórdia, tolerância e benevolência eram todas o meu negócio. Os atos do meu trabalho eram apenas uma gota de água no vasto oceano dos meus negócios. Ou seja, o que ele está falando aqui são quais deveriam ser os verdadeiros deveres, os verdadeiros negócios dos homens na Terra, os quais ele deveria ter feito, mas acabou não fazendo e trocou tudo isso por uma vida apegada ao dinheiro, a qual agora ele estava inevitavelmente acorrentado e fadado a ficar levando isso. E essa ideia de ficar acorrentado, essa ideia de angústia que esses fantasmas passam, vai ficar muito mais claro em uma passagem um pouquinho depois, na qual o Scrooge vai olhar pela janela e ele enxerga uma vastidão, vários fantasmas igual esse seu amigo Marley, acorrentados e angustiando pelo céu. Eu vou ler a passagem aqui porque vai ficar mais claro. O ar estava cheio de fantasmas, vagando para cá e para lá, inquietos e apressados, e gemendo ao se deslocar. Cada um usava uma corrente como a do fantasma de Marley. Uns poucos, que deveriam ser governantes culpados, estavam amarrados juntos, nenhum era livre. Muitos tinham conhecido pessoalmente Scrooge em suas vidas. Era bem familiar um velho fantasma de colete branco com um monstruoso cofre de ferro preso ao tornozelo, que chorava de dar pena por não ser capaz de ajudar uma pobre mulher com seu filho que viu abaixo, numa porta. A desgraça deles todos era claramente que queriam interferir para o bem em questões humanas, mas haviam perdido o poder de fazê-lo. Interessantíssimo isso, não? A agonia deles vinha do desejo de fazer o bem, do desejo de fazer o que eles deveriam ter feito na Terra, que era amar ao próximo, mas eles não fizeram. Então essa era a agonia deles, esse era o desespero deles. É ter feito o que eles deveriam ter feito, mas agora não podiam mais porque a oportunidade passou. E bom, aí deixando um pouco de lado as especificidades a respeito dos espíritos, os 3 espíritos do Natal que vão visitar eles, porque eu vou falar um pouco mais na simbologia, quando eu for comentar sobre a simbologia, eu vou comentar aqui alguns pontinhos específicos que são bem interessantes. Primeiro, sobre o espírito do Natal passado, já é super interessante ver um pouco da transformação do Scrooge, né? Porque o espírito vai mostrar pra ele aquelas memórias antigas dele que ele não se recordava mais, ou que ele fez questão de apagar e ignorar durante o tempo, e ele já vai percebendo mudanças que ele poderia fazer no presente dele, porque ele vai refletir uma hora lá, se eu não me engano, enquanto ele estava olhando uma das suas memórias, ele vai falar, putz, eu deveria ter dado dinheiro pro menininho que veio cantar uma canção de Natal na frente da minha loja, ao invés de ter xingado ele, mandado embora. E ele faz isso não por uma determinação ou por um mandamento do espírito que está mostrando as coisas para ele, mas ele refletindo consigo mesmo, porque ele está olhando as próprias memórias. Então, o próprio fato dele acordar para o que ele tinha sido, para o que ele tinha passado, já é o bastante para mostrar para ele como que ele deveria ter sido hoje. Isso é interessantíssimo, as cenas vão ser brilhantes, vão ser muito bem narradas, você vai conseguir
é possível enxergar as memórias dele junto com ele, por assim dizer. Bom, mas é no espírito do Natal presente que tem justamente o que eu acho que é o ponto mais impactante da história. Porque é nesse ponto que nós seremos introduzidos à família do funcionário do Scrooge e juntamente com ela ao filhinho mais novo do funcionário, que era carinhosamente chamado de Tiny Tim, né? Tiny é pequeno, então seria meio que o pequeno Tim. E é super impactante porque esse espírito vai levar o Scrooge para ficar observando como que a família do funcionário dele comemorava o Natal, e você percebe que eles são bastante humildes, mas que ao mesmo tempo eles são felizes. E você percebe que o filhinho mais novo, que era o Tiny Tim, o qual o pai tinha uma afeição gigantesca, ele tinha um problema na perna, ele não conseguia andar direito, ele tinha uma muletinha, se eu não me engano, e acho que isso é uma espécie de doença degenerativa, algo desse tipo. Só que o momento chocante e impactante vai ser justamente a cena em que o Scrooge, vendo lá toda a família, vendo o problema, sabendo da doença do Tiny Tim, ele vai perguntar para o espírito do Natal presente que está do seu lado se o menininho ia sobreviver. E bom, eu vou ler a passagem aqui para vocês. Espírito, disse o Scrooge com um interesse que nunca sentira antes. Me conte se Tiny Tim vai sobreviver. Vejo um lugar vazio, replicou o fantasma, na pobre lareira e uma muleta sem dono, cuidadosamente guardada. Se essas sombras continuarem inalteradas pelo futuro, o menino vai morrer. Não, não, disse Scrooge. Ah não, bom espírito, diga que ele será poupado. Se as sombras continuarem inalteradas pelo futuro, nenhum outro da minha espécie, respondeu o fantasma, encontrará o menino aqui. E então, se ele tem de morrer, melhor que morra e diminua o excesso de população. Scrooge baixou a cabeça ao ouvir as suas próprias palavras citadas pelo espírito, e foi dominado por arrependimento e dor. Homem, disse o fantasma, se é mesmo um homem no coração e não uma pedra, evite essa tendência perversa até descobrir o que é excesso e onde se encontra. Você vai querer decidir quais homens devem viver e quais devem morrer? Pode ser que aos olhos do céu você seja menos valoroso e menos digno de viver que milhões iguais ao filho deste pobre homem. Ó Deus, ouvir o inseto sobre a folha a determinar que há vida demais entre seus famintos irmãos na poeira. E esse, pra mim, é o ponto mais impactante, um dos mais interessantes da história de longe, que é, o espírito ter utilizado das palavras do Scrooge para responder a ele nesse momento foi de um brilhantismo absurdo, porque isso mostra de maneira muito explícita e de uma vez por todas, assim, definitivamente, o quão errado é esse tipo de pensamento. Porque dizer besteiras do tipo há um excesso de população no planeta ou o homem é um câncer no planeta é tudo muito fácil, porque enquanto nós desconsideramos as pessoas de quem estamos falando, é tudo tranquilo, né? São tudo palavras ocas ou números sem referente. Agora, se nós olharmos verdadeiramente por uma pessoa, aí sim a gente tem noção do quanto que é o valor de uma vida. Porque, que nem o Scrooge aqui, se a gente estiver falando só, bobagem isso aí, eles que morram e não sei o que, é muito fácil. Agora, quando ele vai lá e olha a relação do filhinho com o pai, etc., e o quão valiosa é essa relação, o quão valiosa é a vida daquele menininho, aí o negócio muda, né? E bom, sobre os pontos específicos mesmo da história, acho que eu não tenho mais muito a comentar. É super interessante esse final com o Natal futuro, a mudança do Scrooge, é super bonitinho o final da história, né? O jeito como ele muda a relação deles com as pessoas, ele começa a ficar feliz, comemorar o Natal, etc. E eu acho que eu não tenho nada a acrescentar que a história já não deixa de maneira completamente explícita nesse momento, né? Então, vamos passar logo para a simbologia em que eu vou poder contribuir um pouco mais. E bom, agora sobre a simbologia, primeiramente eu queria falar acerca do fantasma do Marley, porque já vai ser super interessante o papel que ele vai fazer, porque ele vai ter uma relação meio que de faísca, meio que o início, o despertar da consciência do Scrooge. Porque é o primeiro que evidencia para o Scrooge o que há de errado, a posição existencial em que ele se encontra, porque antes o Scrooge era meio que cego a tudo isso. De certa forma, ele acende uma faísca e ilumina o local, a escuridão completa em que o Scrooge vivia, ele abre-lhe os olhos. Obviamente que o abrir os olhos será o constante processo pelo qual o Scrooge passa e a relação deles com os diferentes espíritos do Natal. Mas só essa faísquinha que o amigo Marley dele já acende já é o bastante para acordar ele desse sono profundo e inconsciente em que ele vivia. E esse seu sono profundo e inconsciente pode ser explicado e pode ser reduzido a uma coisa muito simples e que fica muito claro pra gente na história, que é justamente a avareza. Porque isso o alienava de toda a realidade. Lembra do que eu falei no começo, em que ele media tudo a partir do dinheiro? E a gente fica sabendo pelas memórias que ele trocou inclusive a mulher, ele trocou a espécie de felicidade inocente que ele tinha lá no começo da vida, ele trocou basicamente tudo.
ele fazia disso o seu mestre, ele fazia da riqueza o seu único absoluto. Então, ao cegar-se para a realidade, ele fez da riqueza a sua própria realidade. Mas quando Marley aparece e deixa explícito para o Scrooge que a vida material não é tudo o que há e que o Scrooge estava vivendo nessa espécie de ilusão, aí já tudo fica muito mais claro, tudo já fica muito mais consciente para ele, né? E esse aspecto de abrir os olhos da alma, por assim dizer, aparece em diversas literaturas, né? Tem uma que inclusive eu resenhei aqui recentemente, que é sobre a trilogia tebana, né? A história do Édipo. Porque o Édipo, ao cegar-se exteriormente, né? Ao cegar os próprios olhos depois da desgraça dele, ele meio que abre os olhos da alma, ele começa a enxergar o interior ao cegar-se por exterior, por assim dizer. E o interessante é perceber que essas mudanças geralmente só acontecem depois da tragédia, depois da desgraça, porque daí torna completamente explícito e aí realmente é como se o Marley tivesse acordado depois que ele morreu, mas aí já não dá mais tempo. Só que o Scrooge está numa posição diferente aqui, porque para ele foi-lhe oferecido justamente a oportunidade de mudar. Ele não precisou sofrer desgraça nenhuma para isso, está literalmente sendo dado para ele uma oportunidade. E isso se conecta muito bem com o Natal, porque ao nascimento de Cristo isso também traz a imagem do renascimento, da nova oportunidade, da nova possibilidade. E é exatamente isso que ecoa na história, exatamente por esse processo inteiro que passa o Scrooge. E o mais interessante de tudo isso é que a gente sabe aqui na história que tudo ocorre a partir da relação dele com esses três espíritos do Natal que vem o visitar, né? Então, toda essa oportunidade nova que é dada, todo esse processo de abrir-lhe os olhos e etc. Só que, se você prestar bem atenção, de certa forma, os espíritos não fizeram nada além de mostrar para o Scrooge coisas que ele já tinha, coisas que ele já sabia, a própria vida dele desenrolada no tempo. E é aí que vem novamente o ponto de que ele era tão alienado à realidade, tão submisso ao dinheiro, que ele era cego a si próprio, ele não vivia, por assim dizer. Ele era um simples meio do dinheiro. E isso é algo interessantíssimo que eu tento sempre ter em mente, que é que esses pecados, quaisquer que sejam, avareza, luxúria, orgulho, vaidade, qualquer coisa, eles podem momentaneamente nos cegar e fazer com que nós pensemos que as coisas que têm verdadeiro valor, na verdade elas não importam tanto, o que importa é o agora, o que importa é essa momentaneidade do pecado. Mas justamente a gente tem que sempre lembrar qual que é a nossa finalidade verdadeira, que é o processo pelo qual o Scrooge passa aqui. Se há uma finalidade verdadeira para a alma, nós não podemos nos deixar aprisionar por esses tipos de pecados, igual a imagem que os fantasmas e os espíritos têm aqui. A gente precisa estar sempre recordando, estar sempre consciente, de olhos abertos. E bom, outra coisa que vai simbolizar bem esse desenvolvimento, esse abrir os olhos, tornar-se consciente do Scrooge, vai ser algo que vai aparecer bastante aqui, que é a presença de névoa nas cenas. Porque ela dá uma impressão de sonho, né? E a gente toma isso como se fosse comum. Aparecem 1 milhão de histórias essa presença de névoa, essa confusão e etc. E a gente toma isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. De certa forma, ela simboliza meio que uma incapacidade da nossa apreensão. Coisas que nós não dominamos o bastante, nós não conhecemos o bastante, sempre são meio confusas e embaçadas para nós, igual a qualidade da névoa mesmo. Mas isso tudo vai culminar, e aí vai ficar muito claro essa visão, porque vai culminar no ponto após a visita dos três espíritos, após o Scrooge acordar, por assim dizer, porque aí vai estar tudo claro, tudo vai estar sem névoa nenhuma, tudo vai estar muito explícito, representando de certa forma que agora ele enxerga, agora ele é consciente da realidade. E bom, agora sobre cada fantasma e cada espírito em específico. O espírito do Natal passado é justamente a personificação da memória, tanto que ele tem até uma simbologia interessante, né, porque ele emana a luz da sua cabeça, e a luz tem a qualidade de tornar as coisas claras e visíveis. E é justamente o que o fantasma faz, tornando claro, tornando explícito de novo memórias que o Scrooge ele havia suprimido, ou ele havia esquecido e ignorado durante muito tempo. E é até bastante interessante uma cena em que o Scrooge tenta botar o gorro de novo nesse fantasma, né? Meio que, não, pelo amor de Deus, vamos suprimir essas memórias de novo que eu não aguento elas são muito doloridas. E bom, o fantasma do Natal presente ele vai ser meio que a personificação da generosidade, né? A humildade, a caridade, etc. E ele vai ter bastante essa característica de que dar felicidade aos outros é ao mesmo tempo dar felicidade a nós mesmos e que isso nos liberta, né? E como eu disse, vai ser o mais impactante. Essa cena, a cena em que ele está mostrando a família do funcionário do Scrooge é realmente a mais impactante. E bom, o fantasma do Natal futuro, acho que fica bem claro que ele é uma espécie de personificação da morte, né? Em que ele está mostrando tudo ali que vai acontecer com o Scrooge. Ele tem uma espécie de relação com o destino também, né? Porque o Scrooge fica fazendo aquelas perguntas, nossa, mas peraí, vai acontecer tudo isso? Eu não tenho como mudar as coisas? Pô, é tarde demais já? E bom, agora para finalizar, eu acho que a mensagem que mais ecoa nesse livro é a mensagem final, né? De que o
o Scrooge ele se transforma, agora ele vira a pessoa que mais comemora o Natal, que é mais caridosa, mais humilde, e ele tem uma completa transformação da alma dele. Fica claro que a partir dali ele começa a valorizar a vida praticamente mais do que qualquer um, né? Tem até uma cena que eles falam que algumas pessoas riam dele, mas ele não ligava, que é justamente a característica daquele que tem noção das coisas, é consciente. Mas bom, resumidamente, o que ficou pra mim dessa história foi justamente essa valorização da finalidade verdadeira da alma do homem e esse reconhecimento de que a gente deve estar sempre alerta, de que a gente deve estar sempre de olhos abertos, porque um pecado ou alguma outra coisa pode estar nos cegando para essa verdadeira finalidade, mas tem sempre esse reconhecimento, tem sempre essa consciência de que, apesar da nossa cegueira momentânea, a finalidade não deixa de existir e que provavelmente não vai vir um Marley para contar isso pra gente, então a gente precisa estar sempre consciente disso. Mas bom, eu já tô falando demais, eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo e é Natal, né? Vamos comemorar. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me enrolei ou alguma coisa ficou confusa, etc. Se algo desse tipo aconteceu, deixa aí nos comentários que daí a gente conversa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de literatura como essa, com livros do C.S. Lewis, livros de filosofia e diversas outras coisas. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!